Além de serem dois dos melhores jogadores de futebol de suas gerações, Neymar Júnior e Ronaldo Fenômeno são dois magnatas que sabem muito bem como aproveitar a vida usufruindo de muito luxo. Mas você já parou para pensar qual deles vive uma vida mais luxuosa? Neste vídeo você vai assistir uma batalha super acirrada entre Neymar Júnior versus Ronaldo Fenômeno. Então agora, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Primeiro round. Mansões. Quando o assunto é investir em mansões, a palavra economizar não faz parte do vocabulário dos dois jogadores. Ronaldo, por exemplo, já foi dono de uma bela mansão localizada no Jardim América, um dos bairros mais nobres de São Paulo. A enorme casa de 2 andares possui cerca de 1.280 metros quadrados de área construída, com um estilo clássico que oferece muito luxo e requinte. O interior do imóvel conta com acabamento de primeira linha, com muitas coisas feitas em mármore, o que dá um aspecto mais sofisticado ao ambiente. Para sua residência ficar com esse visual, em 2014, Ronaldo Fenômeno investiu em torno de R$600 mil em uma reforma assinada pela arquiteta Carolina Maluri. Tudo para deixar a mansão mais aconchegante e com sua cara. O imóvel conta com 4 suítes com cortinas automatizadas e janelas anti-ruídos, 6 banheiros, playground coberto integrado à área dos quartos, sala de estar com lareira e muitas obras de artes e até uma boate com um letreiro que diz em inglês: "O capitalismo mata". Já na área externa existe uma espaçosa área gourmet feita toda sob um deck de madeira, onde há obviamente uma churrasqueira e uma bela piscina aquecida no centro. E para adquirir essa luxuosa mansão que pertenceu ao ex-jogador, foi necessário desembolsar um bom dinheiro. Segundo o que foi noticiado na imprensa, a propriedade de Ronaldo foi vendida por R$16 milhões. Especula-se que o craque também possua outra mansão em São Paulo. Já no exterior, Ronaldo Fenômeno é dono de uma mansão em Ibiza, um arquipélago da Espanha situado no mar Mediterrâneo. A ilha é muito famosa mundialmente por oferecer muito entretenimento, o que deve ter atraído o ex-jogador a investir alguns milhões de euros para adquirir uma propriedade. Enquanto isso, Neymar possui diversas mansões, como uma localizada no condomínio Jardim Acapulco, em Guarujá. Essa mansão ficou muito conhecida durante a Copa de 2014, quando ele se machucou e diversos torcedores foram na porta de sua residência gritar o seu nome. Sabe-se que essa foi uma das primeiras casas adquiridas pelo jogador quando ele ainda jogava no Santos e que na época ele pagou cerca de R$4 milhões. Recentemente, os investimentos do jogador voltaram a aparecer nas manchetes quando ele resolveu comprar a mansão que pertencia a Cláudia Raia e Enzo Celulari, que por coincidência ou não, na época, pertencia aos pais do namorado de Bruna Marquezine. A sofisticada mansão fica localizada no bairro Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro, um dos metros quadrados mais caros da cidade. O imóvel fica em um enorme terreno de 3.500 metros quadrados, que conta com uma ampla área externa repleta de áreas verdes, sendo um local perfeito para descansar, tendo contato próximo com a natureza. E segundo o que foi noticiado na mídia, essa bela mansão, que pertencia à atriz global, foi vendida para Neymar pela enorme quantia de R$14 milhões. Já a mansão mais famosa e luxuosa do jogador é a que fica localizada no condomínio Portobello, em Mangaratiba, no estado do Rio.
A deslumbrante casa fica situada em um terreno de 12 mil metros quadrados, onde possui um heliponto, que é o principal meio de transporte para chegar no imóvel. O local consegue oferecer muito conforto e diversão para Neymar desfrutar com seus parças, o que todos sabem que o jogador é apaixonado por uma confraternização. Na propriedade do imóvel existem espaços bem interessantes como quadra de tênis sintética, piscina com raia de 25 metros, academia equipada com aparelhos de alta qualidade, salas de cinema, spa integrada à natureza, espaço gourmet com churrasqueira, adega com capacidade para mais de 3 mil garrafas, jacuzzi integrada à sauna, entre muitas outras coisas que só uma mansão milionária pode oferecer. Segundo a imobiliária Home Pro, o imóvel foi adquirido pelo jogador após assistir ao vídeo da casa que foi postado no YouTube, que conta com quase 2 milhões de visualizações. E para usufruir de todo esse luxo e requinte, é de se imaginar que é necessário investir um valor astronômico. De acordo com o que foi noticiado na época, Neymar precisou desembolsar cerca de 28 milhões de reais nessa incrível mansão. Ou seja, nesse quesito, o menino Ney sai na frente. Ponto para ele. Segundo round. Apartamentos. Os dois craques da bola também se interessam muito por propriedades verticais. Neymar, por exemplo, possui somente no estado de Santa Catarina 3 imóveis. Um deles fica localizado em Itapema, no edifício Vila dos Corais, um prédio de frente para a praia com uma bela vista para o mar. Segundo algumas fontes, o apartamento do jogador é enorme, possuindo cerca de 440 metros quadrados, o que é mais que o suficiente para quando ele quiser se hospedar com seus amigos. E para adquirir essa bela propriedade, Neymar precisou desembolsar em torno de 5 milhões de reais. Mas o apartamento mais sofisticado do jogador em Santa Catarina, sem dúvidas, é a sua cobertura quadriplex no Yacht House Residence Club, em Balneário Camboriú. Trata-se de nada mais, nada menos que o prédio mais alto de toda a América Latina, possuindo 81 andares e mais de 280 metros de altura. Esse empreendimento é tão grandioso que é a construção brasileira com a maior concretagem já feita, sendo considerado a maior obra residencial do país. E claro que os apartamentos neste edifício estão à altura de toda a sua imponência. Todos os apartamentos possuem uma vista panorâmica, que é o grande diferencial do imóvel. E quando o jogador quiser se divertir, nem é preciso sair do empreendimento, já que possui uma enorme área de lazer luxuosa com mais de 10 mil metros quadrados, com serviço de hotelaria 6 estrelas. E apesar do edifício ainda não estar pronto, diversos outros famosos já garantiram seu apartamento lá, como Luan Santana, Sorocaba, Alexandre Pires, entre muitos outros. E para adquirir a cobertura quadriplex no edifício mais alto do país, Neymar precisou investir uma verdadeira fortuna. Segundo algumas fontes, o apartamento do jogador é avaliado em torno de 30 milhões de reais. Enquanto isso, Ronaldo já teve um apartamento na região dos Jardins, em São Paulo, onde já virou notícia por incomodar alguns vizinhos e por ter problemas com a empreiteira que estava reformando o imóvel, chegando a entrar na justiça por causa de 500 mil reais apenas da reforma. Outra propriedade que Ronaldo já teve foi uma cobertura duplex no bairro Higienópolis, em São Paulo, a qual foi vendida pela modesta quantia de 6 milhões de reais para o seu amigo, o também jogador de futebol Adriano Imperador. Mas sem dúvidas, o seu apartamento mais caro é o que fica localizado na orla da praia de Neblon, no Rio de Janeiro, um dos locais com o metro quadrado mais caro do Brasil. A cobertura triplex do atleta possui uma vista panorâmica, onde inclusive ele já foi flagrado diversas vezes curtindo com seus amigos e familiares e até compartilhando momentos descontraídos no local. O imóvel é tão luxuoso que já foi alugado durante a Copa de 2014 pelo presidente da FIFA na época, Joseph Blatter, pela humilde quantia de 1.500.000 reais. E apesar do fenômeno ter comprado o imóvel em 2008 pela quantia de 20 milhões de reais,
ele agora está querendo vendê-lo e receber um bom lucro, já que colocou o apartamento à venda pelo triplo do valor que foi comprado, pela surpreendente bagatela de 60 milhões de reais. E por causa dessa gigantesca valorização, o fenômeno leva a esse round. Ponto para ele. Terceiro round. Carros. Na hora de investir em bons automóveis, definitivamente, os dois jogadores não economizam nem um pouco. Ronaldo, por exemplo, foi flagrado em um Mustang GT de 1977. Um veículo lendário que é muito requisitado por colecionadores, não sendo à toa que pode chegar a custar mais de 200 mil reais dependendo do estado de conservação. Subindo um pouco o preço, ele já foi visto com um Hyundai Azira, um carro avaliado em torno de 270 mil reais. Outro sedã ainda mais luxuoso que ele teve foi um Audi A8, um veículo de luxo que atualmente os modelos mais recentes podem custar 600 mil reais. O ex-jogador também já foi visto algumas vezes ao lado de uma BMW X6, um SUV espaçoso com design robusto, capaz de oferecer muito conforto para todos os passageiros, não sendo à toa que pode chegar a custar até 700 mil reais. Outro SUV que ele já foi clicado foi uma Range Rover Sport, um veículo ainda mais imponente, cujos modelos mais recentes podem ultrapassar a quantia de 800 mil reais. O craque também já teve um Cadillac Scarlet, um SUV de grande porte muito usado nos Estados Unidos e que no Brasil pode ultrapassar os 900 mil reais. O fenômeno também já foi flagrado beijando uma antiga namorada encostado em uma Mercedes GL 63 AMG, um carro bem sofisticado e pode chegar a custar mais de 1 milhão de reais. E até uma Ferrari F355 Berlinetta, o ex-jogador já teve em 1999, que inclusive causou muita polêmica na época pela sua ostentação exagerada. E para se ter uma ideia de preço, esse modelo de Ferrari pode ser encontrado por cerca de 1 milhão e 500 mil reais. E há quem diga na internet que o veículo mais caro que o Ronaldo já teve foi uma Lamborghini Aventador, uma super máquina capaz de acelerar de 0 a 100 em apenas 2,9 segundos e consegue atingir a velocidade máxima de 350 km por hora. E talvez seja por isso que essa super máquina custe em torno de 8 milhões de reais. Enquanto isso, Neymar já teve um Audi Q5, um belo SUV que ganhou de presente da montadora que era patrocinada do time que ele jogava na época, o Barcelona. No Brasil, essa lembrancinha que o jogador ganhou está avaliada em torno de 300 mil reais. Subindo um pouco o preço, ele já teve um Audi RS7 Sportback Performance, que foi outro presentinho que ele ganhou da Audi enquanto jogava no Barça. Dessa vez o mimo custou um pouco mais caro, girando em torno de 700 mil reais. Ele também já foi flagrado com o Audi R8 Spider, um veículo que causou muita polêmica durante o Salão de Automóveis de 2012, quando ele foi dar uma voltinha com o carro e esqueceu de devolver. O preço do carro na época estava avaliado em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Já uma de suas grandes conquistas foi a aquisição de uma Ferrari 458 Spider, um deslumbrante carro que é o sonho de muitas pessoas e que não foi diferente com Neymar. E para se ter esse belo automóvel, o jogador precisou investir cerca de 1 milhão e 400 mil reais. Outra Ferrari ainda mais luxuosa que ele já apareceu foi uma do modelo GTC C4 Lusso, um super carro que pode chegar a custar mais de 3 milhões de reais. E algumas fontes especulam que o carro mais caro de Neymar é um Maserati MC12, um super esportivo que acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos e que custa em torno de 10 milhões de reais. E pelo valor dos carros serem bem parecidos, vamos considerar este round empatado, ponto para os dois. Quarto round. Aeronaves. Todo mundo sabe que os dois jogadores têm dinheiro mais que suficiente para investir em boas aeronaves. Algumas fontes especulam que Ronaldo utiliza um jatinho do modelo Gulfstream G200,
Trata-se de uma sofisticada aeronave com capacidade para até 10 passageiros, e apesar de não haver certeza se ele realmente adquiriu, sabe-se que seu preço é avaliado em torno de 25 milhões de reais. Enquanto isso, Neymar já foi dono de um helicóptero do modelo EC-130B4, um mimo que na época estava avaliado em torno de 9 milhões de reais. Ele também já foi visto em um jatinho modelo Phenom 100, um avião executivo de pequeno porte fabricado pela marca brasileira Embraer. A aeronave é bastante moderna e tem capacidade para levar até 5 passageiros, oferecendo muito conforto e luxo. Não sendo à toa, está avaliado em torno de 3 milhões de dólares, convertendo para o real em aproximadamente 15 milhões de reais. Mas o jatinho mais luxuoso de Neymar é o do modelo Cessna Citation 680, um jato executivo americano de médio porte, bastante sofisticado. O interior do avião do jogador é bem espaçoso e requintado, sendo capaz de transportar até 12 pessoas, com uma autonomia de voo de mais de 5.000 quilômetros. E para poder usufruir dessa incrível aeronave, algumas fontes dizem que o menino Ney precisou investir em torno de 7 milhões de euros, ou o equivalente a 40 milhões de reais. Ainda mais caro, ele adquiriu em 2019 um helicóptero do modelo H-145, com capacidade para até 10 passageiros. E para deixar esse brinquedinho com sua cara, ele fez questão de customizar os bancos com o símbolo do Batman, o super-herói preferido do craque, que ele inclusive tem estátuas do personagem em sua casa e até uma tatuagem nas costas. E segundo o que foi noticiado na mídia, para adquirir esse helicóptero, o menino Ney teve que desembolsar cerca de 50 milhões de reais. Ou seja, não restam dúvidas que nesse quesito Neymar ganha com folga. Quinto round: negócios. Os dois jogadores possuem diversas fontes de renda que ajudam a multiplicar ainda mais suas fortunas. Neymar, por exemplo, é uma celebridade internacional e as maiores empresas do mundo estão dispostas a investir milhões de dólares para associar sua imagem à dele. A figura dele é tão poderosa que somente em seu Instagram, por exemplo, Neymar possui um dos perfis mais seguidos do mundo, estando rumo a bater a gigantesca marca de 200 milhões de seguidores na plataforma, onde ele aproveita para fazer publicidade para grandes empresas como Diesel, Red Bull, Airbnb, Nike, entre outras. Estima-se, por exemplo, que o preço de uma postagem no Instagram do jogador ultrapasse os 3 milhões de reais. E segundo algumas fontes, o seu contrato com a Puma é o maior da história do futebol, com um valor superior aos 150 milhões de reais por ano. Enquanto isso, Ronaldo Fenômeno é um mega empresário que investe em diversos setores. Um de seus primeiros investimentos foi em agências de marketing, onde chegou a gerenciar a carreira de Anderson Silva e até do próprio Neymar. Em 2015, o jogador deu mais um grande passo no mundo dos negócios, criando a Ronaldo Academy, uma rede de franquias de escolas de futebol que são baseadas em um método de ensino chamado DNA Fenomenal, focado nas características do fenômeno dentro de campo. Já em 2018, Ronaldo se tornou cartola ao comprar 51% das ações do Real Valladolid, um tradicional clube de futebol espanhol em que precisou investir cerca de 141 milhões de reais. E ele parece ser um ótimo patrão, já que em 2019 levou todo o elenco do time para curtir em Ibiza, como pagamento da promessa de se manter na primeira divisão da Liga Espanhola. Já recentemente, Ronaldo chocou o Brasil inteiro ao anunciar que pretende comprar 90% das ações do Cruzeiro por cerca de 400 milhões de reais. E além do futebol, ele também tem investido em outros esportes. O pôquer, por exemplo, parece ser uma de suas paixões, que inclusive ele já disputou e ganhou 100 mil reais em um torneio. Mas essa quantia é apenas uma fração do valor que ele deve receber com o patrocínio que ele tem há muitos anos com a empresa PokerStars. Já no mundo dos esportes eletrônicos, ele é sócio da CNB, um grande time que disputa campeonatos de League of Legends, entre outros jogos. E há pouco tempo atrás, o jogador anunciou a criação de uma holding
feita para acelerar investimentos na área de jogos e lançar novos negócios focados em tecnologia. Podemos concluir que enquanto Neymar foca em publicidade e em sua carreira como jogador de futebol, Ronaldo se tornou um mega empresário brasileiro. Ponto para ele. Sexto round. Fortuna. Não há dúvidas que os dois jogadores de futebol estão no topo da lista dos atletas brasileiros mais bem-sucedidos financeiramente de todos os tempos. Para se ter uma ideia do patrimônio de Neymar, somente em imóveis, algumas fontes afirmam, por exemplo, que existem 36 propriedades em nome dele e de sua família. Já como jogador de futebol, ele recebe uma fortuna mensalmente. Conforme foi divulgado por um jornal francês, o atacante recebe um salário de 3 milhões de euros, ou, convertendo para o real, em quase 18 milhões de reais por mês. E de acordo com a revista Forbes, somando todas suas fontes de renda, estima-se que Neymar Jr. tem acumulado durante toda a sua carreira um patrimônio que gira em torno de 95 milhões de euros, ou o equivalente a mais de 500 milhões de reais. Mas existem muitos questionamentos sobre a baixa estimativa de sua fortuna, com muitas pessoas acreditando que seja muito mais. Já Ronaldo Fenômeno, além de todos os seus negócios, ele já ganhou e continua ganhando muito dinheiro como garoto propaganda, já tendo feito publicidade para marcas como Nike, Snickers, Brahma, Antártica, Empíricos, FIFA, entre muitas outras. Para se ter uma ideia do dinheiro que ele recebe com esses patrocínios, na época em que ele jogava no Corinthians, por exemplo, o próprio Silvio Santos já lhe ofereceu ao vivo 50 milhões de reais para usar um boné com publicidade de suas marcas durante todo o campeonato. Já dentro de campo, ele foi um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Inclusive, existem estudos que mostram que se em 1997 a transferência de Ronaldo Fenômeno do Barcelona para a Internazionale de Milão fosse atualmente, seria a maior da história do futebol, estimada em quase 2 bilhões de reais. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor do patrimônio acumulado pelo jogador, algumas fontes estimam que, somando todos os seus investimentos, a fortuna do ex-jogador seja superior a 1 bilhão de reais. Ou seja, apesar dos dois serem magnatas, segundo as estimativas, por enquanto Ronaldo ainda é o mais rico. Ponto para ele. No final dessa luta tivemos 4 pontos para Ronaldo versus 3 pontos para Neymar, sendo o Fenômeno o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.